Triambakam yajamahe sugandhim pushtivardhanam urvarukamiva bandhana mrityor mukshamamrita. Bom, preciso ter um mestre de yoga? Antes de responder essa pergunta de uma forma mais direta, eu quero propor para você uma reflexão, até porque essa é a forma como eu entendo a vida. Quando a gente busca que os outros nos deem respostas prontas, a gente está com um pouco de preguiça de viver. E a gente vai acabar vivendo a verdade dos outros e não as nossas próprias verdades. Então, antes de dizer a minha opinião se sim ou se não, eu quero dividir essa relação mestre-discípulo em duas relações. A primeira relação é a relação aluno-professor, que é uma relação extremamente poderosa, extremamente rica, e que eu gosto de comparar muito com uma relação de um irmão mais velho. Quem tem irmão sabe, você não segue tudo que seu irmão fala, mas quando o chicote estrala, você sempre pondera muito o que ele te fala. Então, via de regra, você vive a sua vida, mas sempre escutando o que esse irmão mais velho tem para te dizer, porque não quer dizer que você vai seguir tudo o que ele falou, mas aquela palavra tem um peso dentro de você. Segundo a Kularnavatantra, que é uma escritura bem antiga, guru, a palavra guru, vem da separação dessas duas sílabas, gu e ru, que seria aquele responsável por dissipar as trevas, dissipar as sombras. Então, como que um professor, porque guru é a tradução de professor. Às vezes a gente mistifica um pouco o nome guru, mas literalmente falando ele só significa professor. Então, o papel do professor é ajudar a eliminar as trevas. Que trevas? As trevas da ignorância, ou da falta de discernimento, ou da falta de entendimento. Eu gosto muito de relacionar o processo do yoga. Qual é o objetivo do yoga? O objetivo do yoga é o autoconhecimento. E o autoconhecimento é como se fosse uma caverna escura, em que você precisa, sem enxergar nada ou quase nada, encontrar os caminhos certos a serem seguidos. Claramente isso não é uma tarefa fácil. Imagina você numa caverna escura gigantesca, sem enxergar quase nada, ou sei lá, com um fósforo meia boca que mal ilumina direito, ele dá um clarãozinho e já apaga. Você risca mais um, dá um clarãozinho e já apaga. E você tem que encontrar um caminho gigantesco aí dentro, um labirinto escuro. É muito difícil. E o processo do guru ou do professor é trilhar junto com você esse percurso, não porque ele sabe mais necessariamente, mas porque ele já tem mais ferramentas para eliminar essas trevas. Então imagina que assim, você está andando dentro dessa caverna e o seu guru, o seu professor, ele tem uma lanterna, que não é uma lanterna perfeita, mas já é uma lanterna que ilumina mais. Ele tem uma bússola, meio desregulada ainda, mas já te ajuda a nortear mais o caminho. E assim o professor vai junto com o aluno ajudando a tirar as trevas desse caminho escuro e duvidoso, incerto, que é o autoconhecimento. O autoconhecimento ele é duvidoso e ele é incerto. Não é uma coisa clara e nítida. É uma coisa que a gente ainda tem que explorar. Muitas vezes a gente ainda tem que criar o caminho que a gente está seguindo. Então é natural que esse caminho do autoconhecimento seja uma coisa extremamente incerta e duvidosa. Então, o papel do professor é ter essa relação, entre aspas, de irmão mais velho, aquele que você pondera tudo que ele fala, mas não necessariamente você vai ouvir tudo que ele tem a dizer, seguir tudo que ele tem a dizer, e alguém que ainda está no caminho junto com você, e que ele vai te ajudando nesse processo. Enquanto você encontra o seu autoconhecimento, digamos assim, o guru, o professor, também está encontrando dele. Então essa relação é extremamente rica
porque sem perceber, às vezes, o aluno ele ensina muito mais o professor do que o professor ensina o aluno. Então é uma relação importantíssima e que na maior parte das vezes ela deve ser nutrida muito mais por uma identificação do que apenas por um conhecimento técnico, vamos dizer assim. Você chega na cidade e fala, quem é o melhor professor aí? Você é cheio da grana, eu quero contratar o melhor professor. Não quero nem saber quem é. Só tá aqui o cheque, tragam para mim e acabou. Pode ser que depois ali você crie um vínculo com ele e isso surta muito efeito. Mas via de regra, o professor a gente acha no meio da caminhada também. No meio dessa caverna escura, às vezes a gente esbarra em alguém assim, você até xinga um pouco às vezes. Mas aí você vê que aquela pessoa tem alguma coisa que chama a sua atenção, você cria um vínculo e aí você percebe que aquela pessoa tem mais ferramentas do que você e também está trilhando o mesmo caminho que você. E dali se cria uma parceria muito forte e que para mim se assemelha bastante com essa relação, o irmão mais velho e o irmão mais novo. Já a relação mestre-discípulo é uma relação parecida, só que ela é um pouco mais profunda. Por quê? Segundo até a Katha Upanishad, que narra uma história bem interessante de um menino conversando com a morte, e esse menino muito sagaz extrai muito conhecimento da morte durante esse bate-papo. A própria morte orienta ali que não tem caminho mais eficiente do que através de um mestre. Porque o mestre ele não é aquela pessoa que ele está ainda trilhando com você, que ele ainda está vendo aonde que ele está se situando. Ele é alguém que já percorreu esse caminho. É como se o mestre estivesse lá na saída da caverna e vira e mexe ele te desse um grito, olha, tô aqui, você está indo para o lugar errado, vem para cá. Você tá entrando à direita, mas é à esquerda. Então o mestre, ele já passou por esse processo. Então, digamos assim, ele já chegou lá. E aí ele te orienta com outro olhar, com outro viés. E é uma relação mais profunda do que o professor e aluno, porque via de regra o mestre, que também deve ser escolhido muito mais através de uma identificação, de uma afinidade do que outros elementos, ele já passou por esse processo. Então ele sabe te conduzir de uma forma muito mais concisa. Então, via de regra, em relação ao mestre, você vai contrariar muito pouco. Lógico que você sempre tem que seguir a sua intuição, mas a relação com o mestre é tão profunda, primeiro, por uma afinidade muito forte, segundo, por ser alguém que já passou por isso, então você dá um crédito maior, você realmente tem um peso maior aquilo. Então essa relação ela é ainda mais profunda e ainda mais direta. Mas ambas as relações passam por um mesmo arquétipo, que é esse arquétipo do aluno-professor, do mestre-discípulo, da relação mestre-discípulo. E aí, voltando à primeira pergunta do nosso vídeo, eu preciso ter um mestre para praticar yoga? Eu preciso ter um mestre de yoga? O que é muito interessante em relação ao mestre em si? Não estou mais falando do professor agora. O mestre, ele te possibilita travar contato profundamente com o arquétipo do mestre. O que seria um arquétipo do mestre? O arquétipo são modelos mentais que eles já estão muito consolidados dentro do inconsciente coletivo, do nosso inconsciente como raça humana. Então isso já foi construído e já opera dentro de você e não depende das suas experiências pessoais. Queira você ou você não queira, esse arquétipo do mestre, ele pulsa dentro de toda a raça humana. E quando a gente encontra um mestre, o interessante é que a gente consiga, com o tempo, despir aquela personalidade, aquela pessoa que está ali, e através daquela relação se conectar sem nenhuma interferência com o arquétipo do mestre. Porque esse tem o poder de nos conduzir com maestria. O ponto importante é, eu posso me conectar com esse arquétipo
através de outra pessoa, mas o arquétipo do mestre também está dentro de você. Eu, você e qualquer pessoa que está assistindo esse vídeo, qualquer pessoa que você cruzar na rua, esse arquétipo ele é algo universal. Então o yoga, ele também te aproxima do seu mestre interno, que no fim das contas é o próprio arquétipo do mestre, que pode ser encontrado dentro de você, como pode ser encontrado em outra pessoa. As duas formas são válidas. O ponto importante é, ao escolher um mestre, sempre tenha cuidado, porque é uma relação extremamente forte, intrínseca, profunda. E pode ser que, sem perceber, você esteja se desconectando da sua própria essência e se seguindo um caminho que não é o seu caminho. Então, um arquétipo muito poderoso, e tudo que é muito poderoso também pode ser muito perigoso. Um ponto importante em relação à escolha de um mestre é: escolha um mestre que tem um mestre, ou que teve um mestre, enfim, faleceu. Mas é importante você, se você optar por escolher um mestre, levar em consideração que é importante que você esteja dentro de uma linha sucessória. Por quê? A relação mestre-discípulo é talvez uma das coisas mais poderosas que existem no planeta Terra. E a coisa que a gente mais faz ao exercer discipulado, ao ter alguém como um mestre, é também o ato de aprender a relevar muita coisa. É um exercício profundo de humildade. Você ter um mestre, saber às vezes de coisas que ele fez que não são legais, que todo ser humano tem, e conseguir transpor aquilo. Isso é um exercício de humanidade e até de humildade. Esse é o papel do discípulo. Assim como o mestre, para exercer essa postura de mestre sobre um discípulo, ele também tem que ter passado por isso para desenvolver justamente essa humildade e entender a força e o poder desse arquétipo. Se você tem um mestre que não tem e nunca teve um mestre, existe uma possibilidade grande de esse arquétipo do mestre ser utilizado de uma maneira não legal. Justamente porque aquela pessoa nunca teve um mestre, ou seja, ele não fez esse exercício de humildade para poder de fato exercer esse arquétipo. Ou seja, nenhuma pessoa no mundo era bom para ser mestre dessa pessoa, mas ela se sente boa o suficiente para ser mestre dos outros. Então esse é um ponto perigoso dessa relação. Escolha um mestre que também saiba assumir a postura de discípulo. Esse não só vai ser um mestre melhor, como vai ser um mestre muito mais saudável, como vai ser um mestre muito mais seguro. Porque na relação mestre-discípulo a gente se entrega. E é importante que você tenha um mestre que saiba exercer o seu papel de mestre, mas que saiba também exercer o seu papel de discípulo. Porque senão essa pessoa está pegando só uma face da moeda. Isso pode ser bastante perigoso. Então, respondendo à pergunta inicial, preciso ter um mestre de yoga? Não sei. Isso quem sabe é você, não sou eu. É você que vai se dar essa resposta. Acho interessante, se você não tem algum mestre, nenhum professor, vai seguindo o seu rumo. Eu pratiquei 1 ano e meio sem ter ninguém. E em determinado momento eu esbarrei no meu professor e falei, porra, esse é o cara. E aí tô com ele até hoje. Eu posso no máximo te ajudar na caminhada dessa caverna escura. A gente vai se esbarrando, trocando uma ideia, uma resenha boa e vai se ajudando. Agora essa resposta só você pode dar pra você mesmo. Certo? Desculpa o grito. E assim foi.